Então, boa tarde, pessoal. Começando mais uma aula, curso de Física, Física 1, né? Aí, continuando o conteúdo da aula passada, sendo que a aula passada a gente viu ali a parte dos conceitos iniciais, o que era uma grandeza física, né? A gente aplicou isso, a gente viu um método, um passo a passo de como você poderia resolver todos os exercícios de física. Isso em qualquer matéria daí, né? Pode ser cinemática, pode ser dinâmica, pode ser elétrica, pode ser termo, qualquer parte. Se você usar aquele método, ele vai facilitando aí sua vida de pouquinho em pouquinho. Beleza, depois a gente sabe então o que é uma grandeza física, tem uma noção de como que escreve as grandezas, aí a gente pode então entrar de fato nas matérias, né? E a primeira matéria da física, é o que a gente chama de cinemática. Beleza, então eu vou começar conceituando, ó, o que a cinemática faz, qual que é o ramo que ela atua, aí a gente começa a aplicar, beleza? Então, vamos lá, ó. Cinemática. O que é isso, né? Então, aqui a gente tem a área da física, ou ramo da física, responsável, ou que estuda, ou responsável pelo estudo, né? Ou que estuda os movimentos. Beleza. Aí, só que assim, ó, daqui a algumas aulas eu vou vir aqui, eu vou escrever, só que eu vou colocar dinâmica ali no título, e eu vou escrever a mesma coisa. Vai ser a área da física que também estuda os movimentos. Aí você vai assim, mas vai repetir as aulas? Não. Tem uma diferença bem gritante entre as matérias. Sendo que a cinemática, eu vou falar assim, ó, tem um gizinho caindo, ou tem um carrinho se movimentando, eu vou querer saber quanto que ele anda, quanto tempo ele demora para andar, quanto que é a distância, qual que é a velocidade final. Eu nunca vou te perguntar o porquê que ele está andando, por que ele vai parar. Então a cinemática só quer saber os fenômenos relacionados a tempo, distância e velocidade, e aceleração, né? A gente vai ver depois. Já a dinâmica não, é por que ele tem aquela aceleração. O que está fazendo ele se movimentar, o que está fazendo ele ficar parado. Tá? Então, a diferença entre as matérias é exatamente essa. Então, lá na dinâmica é por quê. Então, por que tem tal força sendo aplicada. A cinemática não, ela não mexe com as forças daí, tá? Então, a da física dos movimentos, aí que é importante, ó, sem considerar suas causas. Aí o que você entende de causa, né, vai ser as forças. Então, aqui ainda a gente não mexe com as forças, tá? Só com os conceitos mais de boinha aí, por enquanto. Beleza. Depois a gente sabe então o que é uma cinemática, o que ela estuda, né? A gente começa a entrar em uns conceitos mais específicos. Então, para eu de fato falar o que é velocidade, para eu de fato falar o que é um movimento uniforme, né? A gente vai ter que conhecer algumas grandezas, tá? Elas são bem simplesinhas, só que as aplicações são importantíssimas. Então, antes de começar, conceitos básicos aqui da cinemática. Assim, né? São conceitos básicos, só que lembra que básico não é fácil. E é exatamente nesses conceitozinhos que vem muita pegadinha. O pessoal que faz somatório sabe disso, né? Uma palavrinha, é uma preposição, muda totalmente a frase, você marca, perde uma questão inteira, né? Imagina, você fez conta em 4 alternativas, uma alternativa tinha uma palavrinha que você marcou e perde uma questão. Poxa, você perdeu 15 minutos, né? Por causa de uma palavrinha. Então é importante, quanto mais você revisa os conceitos, mais fácil vai ser não cair em pegadinhas. O primeiro e o mais importante da física, né, é o que a gente chama de referencial. Então, um conceito aí chamado de referencial. Porque daqui a pouco eu vou falar assim, ó, estar em movimento, estar em repouso depende do referencial. Ou considerar que tem tamanho, considerar que não tem tamanho, também depende. Mas o que é esse referencial? Ah, é um observador, mas que tipo de observador? Né? Como que ele funciona? O que é esse tal de referencial? Então, ó, lá na matemática, você tem um tal de eixo cartesiano, conhece? Você tem lá um eixo que é x, você tem lá um eixo que é y, né? E você pode ter também, se for mais específico, um eixo z, concorda? Sim, né? Então, isso aqui te localiza no espaço. Então, eu posso falar assim, ó, eu estou aqui em 3x, eu estou aqui em 3y e um pouquinho para trás.
né? Então, seria um menos E. Então, só essa orientação vai falar se você está positivo, se está negativo e para onde você está indo. Isso aqui define o seu referencial. Então, lá da matemática, o que a gente pode anotar? O que é o nosso referencial? Então, ele é um sistema de coordenadas. Então, um sistema de coordenadas. E elas são do tipo cartesianas, né? Coordenadas cartesianas. Ou seja, é o x e o y que a gente vai estar acostumado. Então, daqui a pouco, então se está para a direita vai ser positivo, mas eu posso escolher isso, porque o referencial é você que decide. Você pode falar que para cima é mais, para baixo é menos. Você pode falar que para um lado é mais, para o outro lado é menos. É você que decide. E aí, se você tem essa distinção, né, de um lado positivo e um lado negativo. Então, referencial é o sistema que você escolhe para analisar. Esse referencial, ele pode ser móvel ou não, tá? Pode ser uma pessoa parada vendo um carrinho, mas pode ser uma pessoa correndo vendo um carrinho, tá? Então, referencial, ele pode estar se movimentando ou pode estar em repouso, assim como o corpo está sendo observado. Beleza? 2, ó. Depois que a gente sabe o que é um referencial, eu posso falar para vocês a diferença entre ser, olha só, ponto material e entre ser corpo extenso. Assim, ó, se fosse a primeira aula da vida de física, beleza, né? Mas não é. Você já viu isso, é só relembrar. Mas tá, e quem já sabe esse conceito? Para que eu vou utilizar? Começa a pensar agora em tudo que você já viu. Lá na eletrostática, você não trabalha com uma carga pontiforme, né? Toda hora tem 3 carguinhas pontiformes formando um campo elétrico. O que é esse pontiforme? É ponto material? Ou depois, lá na frente, lá na estática, o que a gente faz? Eu vou aplicar uma força sobre um corpo, só que esse corpo tem tamanho. Aí ele tendo tamanho, esse corpo vai poder rotacionar. Por quê? Porque ele tem tamanho. Se ele não tem tamanho, não tem como ele rodar. Por quê? Porque ele não tem tamanho. Então é muito importante essas diferenciações. Às vezes você vê na primeira aula e depois passa batido. O professor chega e fala assim, vamos aplicar força nesse corpo. Só que aí você não toma cuidado. Tipo, qual que é a diferença? Por que está tendo esse momento de giro e esse aqui não? E está exatamente aqui a diferença, tá? Então, assim, que nem eu falei, tem carguinhas puntiformes, ou tem um corpo que eu vou ter que considerar o tamanho. É exatamente essa a diferença. Então, o ponto material, olha, eu vou escrever primeiro. Ele é aquele corpo que possui. Vai aparecer uma palavra muito importante aqui, ó, que possui dimensões. Olha a palavrinha, desprezíveis. Essa palavra ela é chave porque muita gente confunde qual é o significado dela. É que ele não tem tamanho? Ele tem tamanho, ele existe, ele tem dimensão. Só que em relação ao que você está comparando, não faz sentido você usar o tamanho dele. Porque imagina, olha só, você pega um barco, eu falo assim, o barco é grande? Aí você fala, assim, em relação a você ele é grande, né? Mas imagina esse mesmo barco agora, ele vai atravessar o oceano. Pô, compara o tamanho do oceano inteiro, né? Imagina saindo da América chegando até a África. Então, compara o tamanho do oceano com esse barco. Não faz nem cócegas, né? Então, é em relação ao que você está observando, em relação ao referencial. Então, dimensões desprezíveis tem tamanho, ele existe, só que não precisa considerar, porque a conta que eu teria que fazer é ínfima. Seria 0,000 alguma coisa em relação a outra. Aí a gente não vai considerar o tamanho dele. Beleza? Então, desprezível possui, só que não precisa levar em consideração. E um corpo extenso, então, vai ser o oposto, né? Vai ser o corpo que possui. Aí é dimensões, ó. Possui dimensões. Aí a palavrinha oposta, né? Consideráveis. A importante que você anote aqui, né? É que os dois, tá? Os dois são conceitos o quê? Relativos, tá? Ou seja, dependem do referencial, tá? Então, tanto ponto material quanto corpo extenso são conceitos relativos, dependem do referencial que você adotou. Beleza? Vou passar o slide, tá? Próximo.
Agora, também é besta, se você parar para analisar. Só que vem muita pegadinha sobre isso, vem muita mesmo. E é contraintuitivo, e é por isso que vem bastante pegadinha. Então, terceiro aqui, ó, é a diferença de estar em repouso versus estar em movimento. E é legal que você entenda isso agora, que nem amanhã, para quem fechou as duas aulas, né? Amanhã eu vou passar a parte de velocidade relativa. Velocidade relativa você pode analisar, é um carrinho passando o outro, ou é um carrinho de encontro ao outro. Só que velocidade relativa é vetor, né? Então você vai ter que considerar essa parte de, e aí, vai estar em repouso, vai estar em movimento, vai ter velocidade, não vai ter velocidade. Então depende, não é só porque tem velocidade que está se movimentando. Tem que ser em relação a alguma coisa e tem que ter mais ou menos velocidade. Ou ainda, olha só, se fosse assim, né? Você tem uma velocidade de 5 para a direita, com um corpo que tem a velocidade de 5 também. Eu vou explicar isso daqui a pouco, tá? Isso, ó, um corpo está em repouso em relação ao outro, tá? Mas e se fosse ó, um 5 para a direita e um 5 para baixo? Tipo a chuva caindo e você andando. Não é a mesma velocidade? Só que aqui já não está em repouso, você está vendo o movimento da chuva. Tá? Então depende de vários fatores, tá? Depende de vários fatores. Então vamos escrever bonitinho e vamos colocar as aplicações. Vai lá, ó. O que é estar em repouso e o que é estar em movimento? Vai ser o oposto, né? Que nem eu falei, né? Tem dois corpinhos. Ah, um tem 5, outro também tem 5. Ah, eu falei que era repouso, mas por que é repouso? Qual que é o sentido disso? Olha só, se você está parado e tem uma pessoa parada, beleza, você olhou agora para a pessoa, tem uma distância, não tem? Daqui 5 segundos, olha para a pessoa de novo. A distância mudou? Não, por quê? Porque uma ficou em repouso em relação à outra. Só que daí agora imagina, ó, essa pessoa está correndo com 5 para a direita. Essa pessoa também está correndo com 5 para a direita. Aí agora, exatamente nesse instante, eu olhei para a direita e eu vi a pessoa, eu marquei a nossa distância. Só que daqui a pouco a gente vai estar lá na frente, tanto eu quanto ela. E eu vou olhar a mesma pessoa. E vai estar o quê? A mesma distância. Tá vendo que a distância não mudou? Sim, por quê? Porque ela ficou em repouso em relação à outra. Agora, se essa pessoa tivesse 6, é porque ela andou mais. Então, daqui a pouco, ó, ela estaria aqui, enquanto a outra ficou. Olha a diferença agora de distância. Ó. Concorda que aumentou? Sim, né? Como a distância mudou, ó, tô falando distância, tá? Estou usando sempre a palavra distância. Como a distância mudou, é por quê? É porque ela ficou em movimento em relação à outra, tá? Então, beleza. Só que daí eu vou colocar uma outra situação. Eu até vou abrir o chat e conversar com vocês sobre isso, mas enfim, vamos lá. O que é estar em repouso? É quando a distância permanece a mesma conforme o tempo passa. Então, a distância permanece a mesma conforme. Aí, como a gente já sabe algumas grandezas, eu vou começar a abreviar, tá? Então, conforme o tempo, Tzinho passa. Próximo, a distância vai ser o movimento vai ser o oposto, né? Então, a distância varia. A distância varia conforme o tempo passa. Tá, eu preciso fazer depois um parênteses bem grande, porque é pegadinha, e é uma pegadinha bem chatinha. Só que antes de eu fazer essa pegadinha, eu vou ter que ensinar o que é posição. Porque assim, tá, a gente vai ver que posição é lugar no espaço, né? Se, por exemplo, uma pessoa está aqui e outra pessoa está aqui. Beleza, elas estão se movimentando. Então, a posição delas está mudando conforme o tempo passa, em relação ao chão, né? Porque essa que estava na posição 1 foi para a posição 2. Essa que estava na posição 1 também foi para a posição 2. Só que a distância entre elas permaneceu a mesma. Beleza? Para ir pensando, ó, para ir pensando. E se fosse alguém parado e alguém girando em volta dessa pessoa? Aí quando eu falo girando, movimento circular, tá? Movimento circular tem um raio constante. Vai pensando aí. Então, beleza. Ó, repouso, distância permanece a mesma conforme o tempo passa e movimento, a distância varia, né? A distância muda conforme o tempo passa, tanto para mais quanto para menos. Beleza? Então, repouso e movimento. Vou fazer exatamente aqui já, ó. Posição. Aí aqui eu vou usar a letra maiúscula S, tá? Então, posição, já tem até no seu formulário
letra maiúscula S. Beleza. O que é posição? E para você entender esse conceito, eu costumo dar algumas situações cotidianas para ficar mais fácil a visualização do que está acontecendo. Se você mora numa casa, se você mora num apartamento, qualquer coisa, tem vários números. No apartamento você tem mais que tem o número, o andar, enfim. Só que a sua casa, ela tem um número em relação à rua, né? Então, eu moro na casa 2000 e pouco, eu moro na casa 400 e pouco. O que significa o número da sua casa? Tá, você pode responder assim, é uma localização para chegar a correspondência, ou para falar para o meu vizinho, para falar para o meu parente, para vir aqui na minha casa. Mas é só isso. Então poderia ser número aleatório, concorda? Tipo, eu moro na casa 300 e pouco, meu vizinho mora na casa 1000 e pouco, aí o outro mora na casa 4000 e pouco. É só falar o número e acabou. Não faria sentido. Por quê? Porque daí seria difícil a visualização. Então tem uma sequência. Toda sequência começa num ponto, começa numa origem, que é um ponto zero, né? O seu número da casa, por exemplo, eu moro na casa 500. O que isso significa? Que a sua casa ela está a 500 metros do começo da rua. Eu moro na casa 1000 e pouco. Você está a 1000 e poucos metros do começo daquela rua. Que nem, eu moro na Colombo. O que acontece na Colombo? Colombo é gigante, né? Então eu moro bem no comecinho da Colombo, é 1000 e pouquinho aqui. Só que lá para frente, lá perto do Catuaí, já é 5.000, já é 6.000, já é 8.000, né? Por quê? Porque vai passando quilômetros. Então, 1.000, 2.000, 3.000 e assim por diante. Então, o número da sua casa é a distância em metros do começo da rua. Isso é importante, principalmente para Maringá, porque olha só, vou colocar uma posição qualquer aqui. Então, é uma reta, poderia ser uma rua, né? E isso é aplicado em rodovias também. Né? Você já viu aquelas plaquinhas do lado da rodovia? Quilômetro 12, quilômetro 30, quilômetro 300 e pouco, né? Aquilo é a posição que você se encontra naquela rodovia. Então, imagina, acabei de fazer uma rua, bairro Rubens, rua Rubens também, né? É legal, eu até moro na rua Rubens. É difícil achar, mas eu consegui. Então, ela começou. Se ela começa, ela tem um ponto zero. Esse ponto zero é chamado de origem, tá? O ponto zero é a origem do nosso sistema, a origem do nosso referencial. Aí, conforme eu vou indo para a direita, eu estou adotando. Isso aqui é o Rubens está falando, tá? Eu estou considerando que para a direita é positivo. Então, se eu andar 5 metros, aqui vai ser a posição 5 metros. Aí, como é a posição, eu vou colocando a posição do A. Então, tem um carinha A que está na posição 5, né? Lembra que o A é o subscrito. Depois tem um carinha lá na frente, o SB é 15 metros. E depois tem outro, o SC seria 30 metros. Beleza, nessa trajetória aqui, nessa reta que eu estou colocando, se eu tivesse à esquerda do zero, o que eu seria obrigado a fazer? Colocar um sinalzinho de menos, concorda? Então aqui seria o que? Menos 5 metros, né? Seria o SD, por exemplo. Beleza, então isso aqui é situação normal, situação física para você se localizar. Só que olha Maringá, Maringá acontece muito isso, muito mesmo. Não sei se vocês conhecem. Tem uma avenida que se chama Tuiuti, que é a do Big. Só que essa mesma avenida, depois da Avenida Brasil, depois do Balão das Farmácias ali, ela vira Avenida Laguna. Aí você desce, passa o bosque ali, né, o primeiro bosque, aí você atravessa São Paulo, aí ela vira, antes disso ainda, ela vira Juscelino Kubitschek. Não sei exatamente quando que acaba, mas enfim, é a mesma avenida que está contornando. Continua, é Juscelino, né? Está subindo ali agora perto do cemitério. Depois do outro balão, vira Euclides da Cunha, a mesma avenida. Ela tem 4, 5 nomes. Por quê? Para não ter número negativo. Então imagina, a cidade quando começou era isso aqui. Então a gente tinha a Avenida Tuiuti. Só que daí por conta da cidade crescer, essa avenida cresceu. Aí imagina, eu moro na Avenida Tuiuti no número menos 500. Pô, o carteiro nunca ia na tua casa, imagina, menos 500. O que a gente faz? Inicia uma nova posição, né, com uma nova origem. Aí então aqui vira outra avenida, começando contando para a esquerda positivo. Aí isso pode se repetir, né? Acabou uma, acabou a outra, enfim. Aí vai mudando de nome conforme vai crescendo a cidade. Beleza? Então o que é posição? Posição é o lugar no espaço que o corpo ocupa. Lugar no espaço que o corpo ocupa. Beleza? Então a posição é a letrinha S aí, tá?
Continuando. Então, 3, repouso, movimento. 4, posição. Importante agora, ó. 5. É esse aqui? Tava aqui a posição, ó. Tinha colocado o número da casa, né? E aqui o quilômetrozinho. A BR é a mesma coisa, né? A gente podia ter uma BR única bem grandona. Imagina a BR 12.400 e pouco, né? Só que daí, como seria uma única, se crescer seria negativo. Então, por isso que também muda as BRs. BR 300 e pouco, BR 100 e pouco, enfim. É o mesmo raciocínio, tá? Para não ter negativo, você muda o nome da BR. Beleza. Depois de posição, a gente aplica o conceito de trajetória. Então, depois de posição, vem o conceito de trajetória. E possivelmente, assim, 99% de chance você já tenha ouvido falar desse probleminha do avião, jogar uma bomba para frente, jogar um míssil, jogar um pacote de comida, né, se for mais sustentável, menos terrorista, enfim. Aí você fica, não, eu já vi, vai para trás, eu sei que vai para trás, mas eu tenho que marcar que vai para frente. O que está acontecendo nesse negócio? Mas na realidade é uma coisa, mas para ganhar ponto é outra. Por partes. Você vai usar bastante coisa que você já viu, que você já definiu para você entender isso aqui. Mas vamos lá. O que é trajetória? Trajetória é as sucessivas posições, ó, usando uma palavrinha já vista, sucessivas posições ocupadas pelo corpo durante o movimento. Aí tem que ser movimento, né? Que se ele foi em repouso, aí não teve mudança de posição, aí não teve trajetória em relação a alguma coisa durante o movimento. Então, sucessivas posições ocupadas pelo corpo durante o movimento. Às vezes, ó, já vou até grifar essa palavrinha aqui. A gente vai usar bastante a palavra móvel, tá? Móvel é qualquer coisa que se movimente, tá? Um corpo que tem velocidade, então ele é um móvel. Não é uma coisa que tem na sua casa, tipo guarda-roupa. Pode ser também, se estiver empurrando o guarda-roupa, ele é um móvel, mas enfim. Não é móvel de móvel, tá? É móvel de se move. Se bem que os móveis também se movem. Enfim, você entendeu o que eu falei. Beleza, vamos lá, ó. Esse aqui é o caso mais clássico de todos, porque, por exemplo, que nem o pessoal foi de monte pra praia ontem, né? Mas enfim, pensa que você tá na praia, não agora, tá? Não agora. E hoje também. Aí você tem lá a areia, né? Aí tem um monte de pegadinha. Então, tem a pegadinha primeira, a pegadinha segunda, a pegadinha terceira, a pegadinha quarta, a pegadinha cinco. Beleza, o que você pode falar? Imagina que é uma tartaruguinha, que ela fez uma trajetória parecida com essa, certo? Ela fez aqui, parece um bêbado, né? Foi cambaleando. Enfim, com as posições que você tem durante o movimento, você consegue ter uma noção de como foi a trajetória. E quanto mais posições, aí mais você vai conhecer essa trajetória, tá? Então, são as sucessivas posições ocupadas durante o movimento. Tá, aí a gente chega no problema do avião. E aqui é importante a gente pensar, para a gente entenda todas as 4 perguntas que podem vir, tá? Todas elas. Primeiramente, você vai anotar o seguinte, ó. A trajetória, ela é relativa. O que isso significa? Que ela depende de quem está observando. Tá? Então, a trajetória é relativa, depende de quem observa. Beleza. Aí, o que vai acontecer agora? Ó? São 2 observadores. Imagina que você está aqui de fora, vendo aquele avião passar. Vou te chamar de um, tá? E outra pessoa que também observa, ó, é você lá dentro do avião. Estou escolhendo o piloto, tá? Estou escolhendo o piloto número 2. Beleza. Agora pensa comigo, ó. Raciocínio mental. Vai lá, larga o lápis um pouquinho e escuta só o que eu estou falando. Imagina que você começa a se movimentar e tem uma pessoa sentada num banco na sua frente. Beleza. Então você começa a andar na frente dela. A minha pergunta é: em relação à pessoa sentada, você se movimentou? Aí você fala assim: sim, mas por que você se movimentou? Porque de início você estava a uma certa distância, né? Então o desenho seria isso aqui: pessoa sentada, você começa aqui, né? E você vai movimentando. Então, de início tinha essa distância, né? No final tem essa distância aqui. Vai aumentando, vai diminuindo, enfim, a distância vai mudando conforme o tempo vai passando, tá? Então, a distância ficou alterando a todo o tempo que passou, então essa pessoa se movimentou. Mas e se você estivesse segurando um cachorrinho na sua mão? Em relação ao cachorrinho, você se movimentou? Porque quando o cachorrinho olhou para cima, ele viu você, né? Depois, lá na frente, ele olhou para cima, ele viu você de novo.
Tá vendo que é a mesma distância? Sim, né? Então não houve movimento. Então, ó, ao mesmo tempo que você se movimentou em relação a quem estava sentado, você não se movimentou em relação a quem estava no seu colo. Aí a minha pergunta é, se você estivesse movimentando a uma velocidade de 2 metros por segundo, né? Você fez essa velocidade. A minha pergunta é, em relação à pessoa do banco, qual foi a sua velocidade e qual foi a velocidade do cachorrinho? Se você fez 2 em cima do chão, né, a pessoa com certeza vai ver os dois, porque ela está em repouso, tá sentadinha no banco. E o cachorrinho? Qual que é a velocidade do cachorrinho em relação a você ou vice-versa? Não ficou a mesma distância? Sim, e se ficou a mesma distância porque não tem velocidade, né, em relação a você. Então, ó, em relação ao banco, o cachorrinho também foi a 2. Para quê? Para que o cachorrinho em relação a você fique com 0, porque ele ficou em repouso em relação a você. Tudo bem esse conceito? Sim. Então, ó, você andando a 2, o cachorrinho no seu colo também foi a 2, a mesma velocidade que você. Para quê? Para que um em relação ao outro fique com nada, fique com 0. Por que eu fiz isso aqui antes? Ó, vamos lá. O avião ele tem uma certa velocidade para frente, tá? Vou colocar uma velocidade V, geralmente é 800, 900 km por hora. Enfim, qualquer coisa, essa velocidade em relação a quem está aqui fora, tá? Qualquer coisa que esteja dentro do avião também vai ter essa velocidade, concorda? Tanto a pessoa que é o piloto, tanto o míssil que vai começar, qualquer coisa. Então, exatamente quando ele abre o compartimento, esse míssil também tem essa velocidade. Né? Então, de início, para quem está aqui fora, com certeza, não tem outra opção, com certeza ele começa a ir para frente. Isso também tem um conceito, né? Se chama inércia, mas enfim, a gente vai chegar lá. Mas enfim, ó, como tem a mesma velocidade, de início também começa para frente. Aí agora que vem a frase crucial do exercício, e é ela que você grifa quando você lê, tá? É desprezando a resistência do ar ou considerando a resistência do ar. Isso muda e muda total o exercício. Começando com as situações ideais, ou seja, sem resistência do ar. Lembra que desprezando, né? Pode ser que tenha, mas é que tenha muito pouquinho, a gente não vai levar em conta, tá? A gente vai fazer conta com ela. Mas enfim, ó, sem resistência do ar, né? Como o avião tem uma velocidade V para a direita, a gente está colocando que ele tem uma velocidade constante, tá? O míssil também não vai ter nada freando ele, né? Ele também não tem motor, então não vai acelerar. Por conta disso, o míssil vai continuar indo para a direita, sem resistência do ar, sem perder velocidade. Só que o míssil não tem asa, né? Ele não tem sustentação. Então ele começa a ir para a direita e aí para baixo, aí para a direita e aí para baixo. Certo? Sim? Quem que vê essa trajetória aqui? Quem vê essa trajetória aqui é a pessoa número 1, né? Só que quando que ela vê isso aqui? É a pessoa 1 sem resistência do ar. Tá? Importante que anote desse jeito, tá? Tem várias situações. Beleza, agora, sem resistência do ar ainda, desconsiderando ela. E se eu fosse o piloto, o que eu vou ver dessa bomba e desse míssil fazendo? Lembra do cachorrinho, né? Como tinha a mesma velocidade, não vinha movimento. Então, o cachorrinho não ia nem para frente, nem para trás. Concorda que se repetiu a situação? É a mesma, tá vendo? Ó, V para direita, V para direita. Consequentemente, né? O piloto não vê nem a bomba indo para a direita, nem para a esquerda. Só que ela cai, ela não tem asa, né? Então, pro piloto, o que ele enxergou? Ele viu ela indo em linha reta e para baixo. Então, essa trajetória aqui, ó, é a trajetória 2, também o quê? Sem resistência do ar. Sem resistência do ar. Certo? Tranquilo? Se precisar, deixa aí, depois eu respondo as perguntas, tá? Então, aqui é o 2. E agora, se eu considerar essa resistência do ar, o que vai acontecer? Claro que depende do tamanho da velocidade do vento, é óbvio, né? Mas considerando normal, beleza? Olha só, concorda que só a palavra resistência, ó, resistência do ar, isso te indica que ele vai frear, ele vai perder velocidade, né? Então, olha só, essa velocidade V para a direita que ele tinha, como ele não tem o motor, ele não consegue manter essa velocidade. Então, começa a frear. E como ele começa a frear, ele vai ir menos, só que ele cai e ainda vai para frente, né? Então, ó, em comparação com sem resistência do ar. E isso é importante falar agora.
Porque assim, ó, no ensino médio, basicamente são situações ideais. Para quê? Para que você consiga entender as práticas com mais facilidade. Que se eu falar assim, ó, com resistência do ar ele faz isso aqui. Aí você fala, mas como? Por que que ele faz isso? Por quê? Porque se não tivesse, ele faria essa curva. Agora, como tem, ele vai perder velocidade. Aí, como ele perde velocidade, ele vai menos. Ele faz isso aqui. Beleza? Então, essa curvinha 1 aqui, ó, vai ser a curva 1, só que essa é com a resistência do ar. E agora sim, ó, é a que todo mundo pensa quando cai isso, né? Pelo menos da primeira vez, depois que já decorou, aí tranquilo. Mas quando que a bomba vai para trás? Quando você está dentro do avião e quando o que mais? Quando você considera a resistência do ar. Por quê? Ó? Porque agora não vai ter mais sempre a mesma velocidade para a direita, né? Ele vai diminuindo. Então, como o avião fica mais rápido, ele começa a se distanciar para a direita. Então, a trajetória, ó, seria essa aqui, né? Essa aqui seria a 2, né? Só que essa aqui com a resistência do ar. Vou abreviar aqui embaixo, tá? Com resistência do ar. Beleza? Então, você está vendo que depende de vários fatores, né? Mas o principal depende do quê? Com certeza depende do referencial, de quem está observando. Tranquilo? Então, trajetórias são as sucessivas posições ocupadas pelo corpo durante o movimento, tá? E isso, com certeza, é relativo. Tranquilo, então vamos lá. Vou fechar aqui essa parte da aula falando dos possíveis caminhos que um móvel pode fazer e fecho com velocidade, tá? Tanto a média quanto a instantânea. Aí a segunda parte da aula eu faço movimento uniforme. Bora lá então, ó. Então, a gente tem algumas possíveis contas a fazer. E aqui eu começo diferenciando duas, tá? Aí depois que a gente souber vetores, aí eu posso fazer a terceira diferenciação, que seria o deslocamento vetorial, só que ainda não dá. Então são elas, ó. Eu posso ter o caminho percorrido, ou distância percorrida, também dá na mesma. E versus, aí agora começa a aparecer, ó, deslocamento escalar. Isso também é legal de falar, porque assim, lá na aula passada, a gente, aqui eu vou chamar de delta S e de CP, tá? Só para eu poder escrever depois. A gente falou que existem grandezas vetoriais e grandezas escalares, certo? Você lembra disso, né? Vetorial tinha um vetor, modo, direção e sentido, e a escalar só tinha o número e a unidade. Aí a gente colocou que deslocamento é vetorial, velocidade é vetorial, aceleração é vetorial. Só que daí no começo da matéria você estuda deslocamento escalar, você estuda velocidade escalar, você estuda aceleração escalar. Ué, que diabo está acontecendo, né? Assim, ó, para problemas em que não tenha curva, que esteja em linha reta, a gente vai colocar os números. Então, quanto foi a velocidade? Ou quanto foi a aceleração? E também, né, eu vou discutir bastante com vocês o que é a palavrinha média. Tá? Tem uma discussão bem legal para fazer. Mas, enfim, então agora eu estou interessado no número, tá? Depois, com os vetores, eu quero saber para onde foi, né? Qual a direção, qual o sentido. Então, beleza. O que é caminho percorrido? É a distância total, aí essa palavrinha resume, ó, total, que o móvel, estou usando agora, o móvel, para não escrever percorreu, já caminho percorrido, vou colocar andou, só que entre aspas daí, tá? Andou durante o movimento. Por que entre aspas? Porque pode ser um avião, né? O avião não tem perna. Durante o movimento. Pode ser um carro, qualquer coisa, enfim. Andou, você entendeu que mudou a posição durante o movimento. E o deslocamento escalar, aí começou. Essa aqui já tem, a gente já sabe, né? Tem o delta aqui, a gente falou na aula passada. O delta é variação, né? Então, aqui é uma diferença. E importante que eu escreva essa palavra também, tá? Algébrica. Diferença algébrica entre posição final. Aí, quando é final, você não coloca a letrinha embaixo. É só a posição daí, tá? E inicial. Aí agora sim você coloca o zero embaixo. Nem a gente já comentou na aula passada. Então o delta S é S menos S0. Então essa é a diferença, né? Que nem eu tinha falado que ia ser. Todo delta é exatamente a mesma coisa. Posição final menos posição inicial.
Por que que eu escrevi aquela palavrinha algébrica? Algébrica e numérica é a mesma coisa, tá? É uma menos a outra. Aí também vai ter o deslocamento vetorial. Aí vai ser uma diferença vetorial, tá? Importante usar essa palavrinha aqui para não misturar os dois conceitos. Beleza, então ó, o caminho percorrido você pode pensar assim: é tudo que aconteceu, é o que foi, é o que voltou, é tudo que fez durante o movimento. O deslocamento escalar, não, ele só leva em consideração duas etapas: é o início e o fim, só. Então seria como se fosse o caminho percorrido, você olha todo instante o que a pessoa andou. O deslocamento escalar, não. Ela começou a andar, você falou assim, ela estava aqui. Né? Você começou a conversar com outra pessoa, fechou o olho, enfim. Aí depois que ela parou de andar, você olha de novo. Então você não viu o que aconteceu, você só viu o inicial e você só viu o final. Então, só para a gente aplicar, a gente vê a diferença. Ó, imagina que você tem uma trajetória desse jeito. Aí você tem lá ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Estou colocando de qualquer forma, tá? Só para a gente diferenciar aí. A posição B, eu vou falar que ela é ao zero, tá? Então ela é minha origem. A posição C, vou colocar aqui é 10 km. A posição D, perdão, é 20 km. E a posição A, como está à esquerda, vou colocar menos 10. Aí eu vou colocar aqui algumas possíveis trajetórias que ele faz, né? Lembra que trajetória é sucessivas posições. Então, começando, por exemplo, ó, e se ele for de B para C para D? O que eu posso fazer aqui? Qual que é o caminho percorrido e qual que é o ΔS? Já vai calculando mentalmente aí. E se eu fizesse assim agora, ó? Deixa eu inverter esses dois só para ficar bem certinho, né? Para não confundir ali com o O. Então aqui é o B, ó, e aqui é a posição 0 km. Aí fica melhor. Beleza, e se eu fizesse assim agora? B, C, D, só que eu volto para o C. O que vai mudar? Quanto que é o caminho percorrido, quanto que é o ΔS. Beleza, eu comento sobre fazer uma volta inteira e o último, ó, aí para fechar. E se fosse BA? Quanto que seria o CP? Quanto que seria o ΔS? De B para A. Então vamos lá. O BCD, você saiu de B e foi até D. Quanto que você andou? Eu saí do 0 e eu fui até o 20. Então eu andei 20 quilômetros. Né? E foi só isso, não fiz mais nada. E o ΔS? O ΔS não interessa o que eu fiz. Eu olho para o início e olho para o fim. É sempre final menos inicial. Tá vendo que o final é 20? Sim. E o inicial? 0. 20 menos 0 dá 20. Primeira conclusão tua, e isso é conclusão, tá? Isso não precisa escrever, isso você consegue na hora da prova. Os dois podem ser iguais? Podem, né? Desde que ele só vá. Então, o caminho percorrido ΔS é igual quando ele só foi, né? Também conhecido como movimento só progressivo ou só retrógrado. Tá, continuando, ó. E se ele fizesse isso agora? Ele foi de B até D, só que ele voltou para C. O que você faz agora? Quanto que ele foi? Ele foi 20 de novo. Só que ele voltou 10. Concorda se fosse um carro ia gastar combustível em 20 com 10 ia gastar combustível em 30 quilômetros. É tudo que aconteceu, né? E o deslocamento escalar, e o ΔS? Agora você tem que olhar para o final e para o inicial. Só vai ser o quê? 10 menos 0, então dá 10 km. Então, pode ser diferente? Pode, né? Bastante vezes vai ser diferente. Só que você pode afirmar também que o tanto que ele anda é maior que o tanto que ele se desloca, tá? Isso aqui é regra. O caminho percorrido é sempre maior ou no mínimo igual ao ΔS, tá? Quem quiser colocar isso numericamente, ó, é o CP maior ou igual que o ΔS. Mas enfim, para fechar, mais uma, olha só. E se fosse de B para A? Quanto que você andou agora? E toma cuidado, toma cuidado. Porque assim, você saiu do 0 e foi até o menos 10, né? Combustível, você gastou em quantos quilômetros? Em 10, acabou. Você andou 10 quilômetros. Só que o ΔS, como você faz ΔS? É final menos inicial. O final é quanto? Menos 10. O inicial? 0, né? Então, final menos inicial, ΔS dá menos 10 km. Outra informação importante, que o ΔS pode ser negativo. E o CP? O CP não,
tá? O caminho percorrido é sempre mais, é distância é sempre em módulo, tá? E o ΔS, esse pode ser negativo. Tanto é que aqui a gente vai classificar, tá? Em movimento progressivo e movimento retrógrado, exatamente no ΔS. Tranquilo? Beleza?